Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente. Esse estudo é um estudo direcionado aos funcionários de uma empresa aqui em Maringá. E como essa empresa está trabalhando de forma parcial por causa da questão da pandemia, então nós estamos tendo que gravar fora da empresa. Então é muito bom estar aqui com vocês novamente. Como é que vocês têm passado e como é que estão as lutas, as angústias, os problemas. Espero que os estudos estejam ajudando vocês. Eu e o Ivan sentimos falta de não poder estar aí com vocês e de não poder estar perto, poder conversar um pouco, falar com vocês, abraçá-los. De qualquer forma, é muito bom poder estar aqui, mesmo que à distância. Nós temos estudado esses dias, eu tenho orado, pedido para o Senhor, e o tema que o Senhor assentou no meu coração, enquanto nós não estamos nos reunindo, eu estudar com vocês alguns dos nomes do nosso Senhor Jesus. Então, nós estamos fazendo isso, olhando alguns dos nomes do Senhor, e hoje nós vamos dar continuidade. Vamos ter uma palavra de oração para a gente iniciar? Pai, eu quero te agradecer por todos os funcionários ali da empresa. Quero te agradecer porque o Senhor tem cuidado deles. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem protegido a vida de muitos dos funcionários ali, não só a nível físico, mas também, Senhor, a nível financeiro, de emprego. Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque nossas dores estão na tua presença. Nossas angústias, nossas lágrimas são recolhidas pelo Senhor. O Senhor conhece todas elas, porque o Senhor escreveu elas. Então nós te louvamos. E Pai, como eu tenho clamado ao Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos um pouquinho mais quem o Senhor é. Que o Senhor nos ajude a compreender sobre o teu nome, sobre a tua pessoa, sobre aquilo que o Senhor para que nós cresçamos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a discernirmos a Tua palavra. Vem sobre cada mente de homem, de mulher, das crianças. Vem sobre a mente de cada um daqueles que estão ouvindo, inclusive sobre a minha que estou falando. E ajuda-nos, Senhor, a podermos entender a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Os nomes do Senhor Jesus é como se nós pegássemos um diamante e trabalhássemos as facetas desse diamante. A gente fosse esculpindo esse diamante e criando ali várias facetas, vários lados dele. E quanto mais facetas você tem num diamante, mais brilho ele tem. Se ele tiver uma pureza dentro dele, sem ter carvão, ele transmite uma pureza grande, e quanto mais lados você tem trabalhados nele, mais você vê a beleza desse diamante. O Senhor Jesus, ele é dessa maneira. Ele é esse diamante único, precioso, limpo, de uma pureza inigualável, e ele tem muitos lados esculpidos nele. Cada lado desse é um nome, cada lado desse é um dos nomes que ele assume. Nós já vimos alguns desses nomes. Nós vimos o nome Jesus, que significa Ele salvará o povo dos seus pecados. Nós já vimos o Cristo, que significa ungido, que é aquele que trabalha as nossas vidas nessa terra, nos preparando para dar entrada na vida eterna. Nós já vimos Emanuel, que significa Deus conosco. Nós já vimos o guia, representando a necessidade que nós temos de orientação, de direção. Na semana passada nós olhamos ele como filho, nós olhamos ele como filho do homem, como filho de Deus, como filho amado. Nós vimos ele como filho do carpinteiro, como filho de Davi. Então nós vimos todos esses nomes já. Hoje nós vamos avançar um pouquinho.
Nós vamos olhar um nome na sequência, no livro de Mateus, eu estou usando a sequência do livro de Mateus, ele usa o nome de Jesus, o Nazareno. Então ele dá agora para Jesus essa característica de que ele é o Nazareno. E aí eu queria ler o texto e explicar para vocês o que significa isso. O texto diz assim, Mateus capítulo 2, começando com o versículo 19. O versículo que eu quero é o 23, mas eu vou ler desde o 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Aí o versículo que eu gostaria com vocês. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Então o nosso Senhor, ele recebe agora esse nome acrescentado no nome dele, de que ele seria chamado de Nazareno. O que significa isso? Qual é a compreensão que nós temos a respeito disso? A Nazaré era o nome da cidade onde ele morava. Então ele era um nazareno, porque ele vinha de Nazaré. Como eu sou de Maringá, então eu sou um maringaense. Eu sou do estado do Paraná, então eu sou um paranaense. Ele vinha de Nazaré, por isso ele recebeu essa característica no nome dele. Ele será chamado Nazareno. Para a gente entender o que isso significa, eu preciso voltar ao Velho Testamento e explicar para vocês a história da geografia de Israel. Então, se for possível, depois o Ivan vai postar, vai colocar um mapazinho para vocês terem uma noção disso. O reino de Israel, ele foi dado lá em Abraão, mas ele só foi conquistado na pessoa de Davi. Moisés entrou junto com Josué, conquistou uma porção, mas em Davi o reino foi bem solidificado, né? O reino de Israel já começou lá em Josué, mas eu estou usando a figura de Davi para vocês poderem entender. Davi ampliou as fronteiras de Israel, e ali o reino se tornou sólido. Seu filho, Salomão, que veio depois dele, que reinou depois dele, Salomão então fortificou este reino, solidificou este reino. Porém, Salomão, ele que era um homem sábio, amou ao Senhor profundamente até uma altura da sua vida, depois o seu coração foi roubado por mulheres. E aí ele ficou dividido no seu coração com o Senhor. Então, por causa disso, Deus resolveu dividir o reino. E ele pegou 10 tribos da nação de Israel, que ficava no norte, e 2 tribos que ficavam no sul. Então, o reino, no filho de Salomão, chamado Roboão, o reino de Israel foi dividido, ficando então o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, certo? Depois de muitos anos, esse povo vivendo ali, o que aconteceu? O Senhor julgou a nação de Israel e os pecados que a nação tinha. Então, o reino do norte, ele foi levado cativo pelo governo assírico. Então, a Assíria conquistou esse reino do norte e o reino ficou despovoado. Então eles deixaram apenas algumas pessoas muito pobres nesse reino. E o reino do sul continuou normal. Então o rei da Assíria toma uma decisão depois. Ele resolve repovoar
o Reino do Norte. Então ele traz, ele mantém ali aqueles pobres e ele traz pessoas de outras regiões que não tinham nada a ver com os judeus para morarem nessa região. Então começa a haver uma mistura. Então eles começam a casar entre si. E eles começam a adorar a Deus, mas de um jeito inadequado, e Deus pune eles. A gente está na época do coronavírus, a gente entende bem isso. Aquela punição naquela época, Deus mandava leões contra eles. E aí então o rei entendeu que eles estavam adorando ao Deus da terra de uma forma indevida, e ele traz então sacerdotes e suas famílias. Então nós tínhamos os pobres judeus, depois nós tínhamos os sacerdotes, que também eram judeus, e aí nós temos então pessoas de muitas regiões morando naquela mesma terra. E esse povo foi se misturando. E ali houve um declínio espiritual muito grave, mas muito forte. Então passou a ser uma região muito longe de Deus, mas muito afastada de Deus. E esta região que eu estou descrevendo para você, de muitos pecados, de muita possessão maligna, de uma ação de demônios muito grande, esta região que tinha muito disso, tem a cidade de Nazaré. É aonde Jesus vai morar. Hoje é uma cidade de cerca de 65 mil habitantes, mais ou menos. Então é uma cidade relativamente boa, grande. É uma cidade que ela serve como metrópole para a região que está perto dela ali. Então existem muitas cidades menores que vão ali em Nazaré. Porém, naquela época era uma cidade muito pequena. E ali o nosso Senhor Jesus vai morar, e ali o nosso Senhor Jesus é formado. Ele tem toda a formação dele, dos 2 anos de idade até os 30 anos de idade. Certo? Eu preciso ler um texto para você compreender a natureza dessa região. Esta região se chama Galileia. É como se fosse um estado. Então nós estamos no estado do Paraná e moramos na cidade de Maringá. Aquela região era uma região da Galileia, é como se fosse um estado, e dentro dela havia a cidade de Nazaré. Olha a descrição desta região da Galileia, que incluía a cidade de Nazaré. Está descrita em Mateus mesmo, capítulo 4, a partir do versículo 12, o texto diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Presta atenção. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa região era uma região que jazia em trevas, estava morta em trevas. E era uma região em que as pessoas viviam na sombra da morte. Então, não era apenas uma região tomada por trevas, por escuridão. As trevas das doenças, as trevas das loucuras, as trevas das possessões malignas, as trevas das brigas, dos atritos, dos problemas. Era uma região com profunda ação maligna. Por isso o nosso Senhor Jesus começa a pregar ali, e ele começa a pregar: arrependei-vos. Porque quando você tem pecado, o que você precisa é de arrependimento. Então essa é a primeira característica. Jesus foi criado numa região de extrema dificuldade,
de extrema confusão, de muitos problemas, de muitos pecados, e era uma região em que dominava a noite, as trevas. Era uma região muito triste por causa disso. E aí, o Reino do Sul, que também pertencia a Israel, o Reino do Sul, onde estava Jerusalém, então Jerusalém fica ali na Judéia. É um estado, e ali pega na Judéia, você tem Jerusalém. Então, a região do sul tinha muito desprezo por essa região do norte, pela Galileia. Tanto que há duas porções que são muito importantes, eu vou apenas citar o texto para você, mas depois você verifica lá na tua Bíblia, o Ivan também pode jogar aí para nós. Há uma situação de Nazaré e da Galileia que é muito importante a gente ler. Em João capítulo 1, versículo de 43 a 46, então o Senhor está chamando os discípulos dele, e dois dos discípulos vão até Natanael e dizem: Natanael, nós vimos o Cristo. E Natanael pergunta: quem é ele? Ah, ele é Jesus, o Nazareno. E Natanael diz assim: porventura, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Você está me entendendo? Porventura, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então, os nazarenos, eles eram desprezados. Eles eram tidos por pouca coisa. Então, eles naturalmente eram rejeitados pelo restante da nação. Mas não apenas isso. Também no capítulo 7 de João, lá no versículo 52, os guardas são mandados para prender Jesus. E quando eles vão prender Jesus, Jesus está fazendo um sermão e os guardas ficam tão impactados, mas tão impactados com o sermão de Jesus, que eles veem que Jesus tem uma autoridade que só podia ser dada do céu. E eles não põem a mão em Jesus, porque não era chegada a hora do nosso Senhor ser preso. Tá bom. O que acontece nessa situação? Foram os fariseus que mandaram prender ele, os guardas voltam, e ali junto com os principais sacerdotes e os fariseus, então eles prestam contas, dizendo que eles não podiam pegar o Senhor, e aí o Sinédrio começa a ter uma conversa, e Nicodemo se levanta e diz: mas nós vamos prender um homem sem ouvi-lo? E aí o Sinédrio todo, a grande maioria deles, diz assim: porventura, você não sabe que da Galileia não se levanta profeta? Dizendo que aquela região era uma região que não poderia produzir pessoas boas. Meus queridos, a gente precisa entender então que a natureza da Galileia e a natureza de Nazaré era a natureza do desprezo. Então, o que a Bíblia quer dizer quando diz que Jesus era o Nazareno? A Bíblia está nos ensinando que Jesus foi desprezado, que ele foi rejeitado e que ele se tornou homem de dores por causa disso. Isaías, capítulo 53, versículo 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Então Jesus, ele foi profundamente desprezado e rejeitado por ele ser de Nazaré. Então preste atenção. Jesus, o Nazareno, toca no coração de todo aquele que é rejeitado, de todo aquele que é desprezado, de todo aquele que se sente rejeitado e desprezado, sendo, porque alguns se sentem sem serem desprezados. Aí é errado, o problema está dentro da pessoa. Mas a grande maioria é desprezada, é rejeitada. E por isso tem esta sensação. Por isso tem esse peso de dor por causa da rejeição e do desprezo. Então eu preciso que você entenda que Jesus, ele se identifica com todo aquele
que é desprezado e rejeitado. O nome dele era comum, a cidade dele era uma cidade não bem vista, a pessoa dele, ele era filho do carpinteiro, que era uma profissão extremamente comum. A região da onde ele vem era uma região carregada de pecado, carregada de tristezas, carregada de dores. Era uma região em que isso existiu. E aí, eu preciso que você entenda que quando nós somos desprezados, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina um pouquinho mais. A Bíblia diz que Jesus, nos 2 sermões que ele fez em Nazaré, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado dentro da própria cidade. Não é esse, porventura, o filho de José? Não é ele carpinteiro? Não são as irmãs dele que vivem aqui entre nós? Eles falavam. O primeiro sermão do Senhor em Nazaré foi tão impactante que tentaram matá-lo, jogando ele do alto do penhasco. Meus queridos, aqueles que são desprezados, naturalmente serão desprezados dentro da sua casa. E serão desprezados, às vezes, por outras pessoas. Nós temos outras 2 situações em que Jesus e os seus são desprezados, em que aparece o nome Nazareno. Quando os guardas vão prendê-lo para levá-lo na cruz, Jesus está ali. Jesus é um homem tão comum, esse quadrozinho que você costuma ver de um Jesus bonito, de olho verde, cabelo comprido, um rosto esguio, isso não é um judeu normal, não. Jesus, ele era tão comum, mas tão comum, que para ser identificado, Judas precisou beijá-lo. Jesus não tinha uma beleza. Jesus, ele era um homem extremamente comum. E aí, quando os guardas vão prendê-lo lá no Getsêmani, Jesus dá um passo à frente dos discípulos, porque Jesus nos protege, e ele pergunta assim: a quem procurais? E eles respondem: a Jesus, o Nazareno. Então, a própria autoridade civil passa a ter desprezo. Por que foi identificado Jesus ali como o Nazareno? Porque os desprezados, eles sofrem, inclusive com as autoridades civis. Obviamente que nem toda autoridade faz isso, mas as autoridades vão tender a ter desprezo por muitas pessoas. E a Bíblia nos exorta a termos cuidado com todos, especialmente com aqueles que são desfavorecidos. Então, assim, o desprezo atingiu Jesus. A sua família tentou prendê-lo como se ele estivesse fora de si. A sua nação não o recebeu. O texto bíblico diz assim: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. E não só isso, Jesus também teve os seus desprezados, porque quando ele estava lá no Sinédrio sendo julgado, Pedro estava aquecendo a mão numa fogueira, e uma criada olha Pedro e diz assim: você também não estava com Jesus, o Nazareno? Então o texto bíblico vai nos mostrando que se uma pessoa é desprezada, aqueles que estão perto deles também sofrerão desprezos. Gente, que coisa linda que é as Escrituras, que coisa maravilhosa que é as Escrituras, mostrando como que esse desprezo foi tão forte na vida do nosso Senhor. Porém, ele foi Jesus o Nazareno, para dar para mim e para você um caminho. Porém, eu gostaria de destacar 3 textos para você que me impressionam, mas falam ao meu coração de uma maneira muito impressionante. Quando Jesus está no sepulcro, e quando as Marias vão buscar Jesus, as mulheres vão buscar Jesus no sepulcro, Marcos tem uma descrição maravilhosa. O texto diz assim, lá em Marcos capítulo 16, versículo 3, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. É óbvio que era um anjo. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizais,
buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Jesus é identificado pelo anjo como Jesus, o Nazareno. Preste atenção. Os anjos têm um cuidado especial pelos desprezados. A Bíblia diz assim, em Coríntios, que não foram chamados muitos nobres, segundo a carne, nem muitos sábios. Porém, Deus chamou as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Deus chamou as coisas desprezadas do mundo para mostrar para aquelas que elas não são coisa alguma. Preste atenção. O Filho de Deus, Jesus, o Nazareno, ele põe os olhos de um jeito todo especial nos desprezados. Não tenha medo do desprezo e da rejeição, porém busque em Deus a clareza e o entendimento de como você deve se posicionar diante do desprezo e da rejeição. O anjo falou para as mulheres: vocês estão procurando quem? Jesus o Nazareno? Ele podia ter dito Jesus o Rei dos Reis. Ele podia ter dito o Senhor dos Senhores. Ele podia ter dito o princípio de tudo e o fim de tudo. Mas não. Ele falou de Jesus, o Nazareno, daquele que foi desprezado. Então nós não olhamos o que é elevado. Nós olhamos aquele que foi desprezado. E é nele que nós colocamos os nossos olhos. É nele que nós colocamos a nossa segurança. E aí o texto bíblico avança. E em Marcos, capítulo 10, ele tem uma outra história interessante. Agora, vocês se lembram a região que Jesus vivia? Era uma região em que as pessoas viviam nas trevas, viviam na sombra da morte. E Jesus trouxe luz para esse lugar, trouxe consolo para onde havia morte. Aí nós temos uma coisa curiosa. Existe uma cena nas Escrituras de Jesus curando um cego. O texto diz assim, capítulo 10, versículo 46 e 47. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quem que estava sentado? Um cego. Qual era a região que Jesus vivia? Uma região de trevas. E aí, olha o que esse cego ouve. E ouvindo que Jesus, o Nazareno, passava, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando o povo ia passando, ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, meus queridos, o texto bíblico coloca que ele ouviu primeiro que foi Jesus, o Nazareno. Porque Jesus, ele tem amor por aqueles que não enxergam, que não sabem o que fazer, que não conduzem bem a sua vida, que não sabem como levar as coisas. Jesus, ele tem os olhos postos sobre os desprezados e os rejeitados. Você precisa crer nisso. E o último texto que eu queria dar para você é em Atos, capítulo 3. Agora, Pedro e João estão indo até o templo para orar. Jesus já subiu aos céus, ele está indo até o templo para orar, e o texto diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que ali estavam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente
esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Meus queridos, Jesus o Nazareno também assiste aqueles que não sabem o que fazer. Aqueles que são coxos, que não conseguem fazer do jeito certo. Quantos estão me ouvindo que são alcoólatras, que são drogados, que são viciados, que são irritados, que são agressivos e que não sabem como andar, estão como que coxos nesta vida, querem fazer o que é correto, mas não conseguem. O texto bíblico diz: olha, mas olha para quem? Para Jesus, o Nazareno. Pedro e João falou: olha para nós. Eles olharam para eles, mas eles não viram Pedro e João, porque Pedro e João falaram em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Então, para quem que é para você olhar? Para Jesus, o Nazareno, que era desprezado, que era rejeitado e que soube ser vencedor nesta vida. Não deixe o desprezo e a rejeição, não deixe isso acabar com a sua vida. Fazer com que você viva acabado, como que morto, numa região de trevas. Não deixe isso acontecer com você, mas olhe firmemente para Jesus o Nazareno. E ali você vai ter vista e ali você vai ser curado da tua paralisia. Amém? Semana que vem continuamos, mas deixe-me orar por você. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço que o Senhor visite cada pessoa que está ouvindo esse estudo, sendo irmão ou não, e que eles sejam tocados por essa visão de Jesus, o Nazareno, e que eles sejam edificados, e que eles sejam amadurecidos. Senhor, ajuda-os, ajuda cada pessoa. Ajuda para que eles parem de viver em trevas e que a luz do Senhor venha sobre eles. Salva corações que ouvirem esse estudo. Senhor, ajuda-os a porem o joelho no chão. Ajuda-os a clamarem pelo teu socorro. Tira qualquer pensamento, inclusive de suicídio, que pode estar passando na mente de um ou de outro, e restaura a vida das pessoas que estão ouvindo. Faz isso, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem. Um abraço.